Meu nome é Beatriz Gugel, artista visual, arte administradora e arte educadora. Meu nome é Mel Andrade, artista, professora e pesquisadora. E você está ouvindo o podcast Vamos Falar sobre Arte Contemporânea, que nasce do desejo de discutir sobre arte contemporânea a partir das nossas leituras enquanto artistas. Nessa nova temporada, nosso foco será em experiências de arte e educação, na sua diversidade de formatos e metodologias. Que tem uma foto, nessa foto, o fundo dessa foto é uma porta azul, e no centro dessa imagem a gente tem uma criança. A criança está vestida com uma blusa laranja, uma farda do município de Fortaleza, e ela tem uma espécie de armadura feita em papel, um papel que parece ter saído dos cadernos. Aí na parte da cabeça tem como se fosse uma armadura que desce como uma flecha aqui do nariz, cobrindo boa parte do rosto, deixando só os olhos à mostra, que sobra para a cabeça. Na mão direita, ele segura como se fosse uma espada também, feita em papel de caderno. E na mão direita, um escudo também feito em caderno. E aí essa criança tá olhando fixadamente, assim, em direção da câmera que bate essa foto. No episódio de hoje, estamos eu e Bia para pensar a educação formal no contexto especialmente da escola pública, e aí nos níveis, né? De todos os níveis da educação básica, mas acho que mais especificamente do Fundamental 2 e ensino médio, que é onde eu e Bia temos atuado enquanto professoras de arte. E essa imagem que a Bia leu, foi uma imagem que eu fiz durante uma das minhas aulas de arte. Esse era um aluno meu de sexto ano, mas eu fiquei com ele 3 anos. Mas nessa imagem ele ainda era um aluno de sexto ano, né, então ele tinha ali entre 11 e 12 anos. Então ainda estava com eu gosto muito dessa imagem, assim, eu mandei até para um salão de abril, mas eles não aceitaram. Mas eu gosto muito dessa imagem, assim, porque ele fazia essas armaduras, né, ele arrancava as atividades que ele fazia no caderno, então, tipo, o caderno dele quase não tinha folha, era um sacrifício pra gente conseguir fazer atividade com ele, porque ele arrancava todas as folhas. Mas diferente de outros colegas, né, que arrancam as folhas do caderno para fazer bolinha de papel e fazer guerra de papel, ele sempre arrancava para fazer esses modelos, que eram modelos vestíveis, né, assim, então, de capacetes, de armaduras, de espadas. E durante muito tempo ele fez isso, então, tipo, até o último ano que eu tive com ele continuou fazendo essas armaduras e ele foi aperfeiçoando essas armaduras. Depois eu vou ver se eu acho, Bia, pra te mostrar. A última foto que eu fiz, assim, porque essa foi, tipo, no sexto, e aí a última que eu fiz, ele estava no oitavo. E essa armadura, elas estavam muito mais aperfeiçoadas, assim, ele foi meio realmente, aperfeiçoando a própria técnica, né, de usar, e aí reutilizando o próprio caderno, as próprias atividades que eram feitas na escola. Então eu acho incrível, assim, porque, não sei, eu acho que tem uma imagem, uma metáfora, assim, por trás disso, desse lugar, desse jogo, né, de usar essa vontade que ele tinha de criar, mas se apropriando de um ensino formal, né, que ele não dava muito valor, assim, inclusive, provas que ele recebia, né, então, tipo, tudo era material, todos os tipos de papel eram materiais para ele, criar. E eu sei que isso era mal visto por alguns professores, porque ficava nesse lugar de: "Ah, ele não tá tendo responsabilidade com as atividades, com o material dele e tal", né. Mas eu achava incrível, assim, porque era realmente um lugar
de fruição, de criação, de estesia, de tudo aquilo que a gente vem prezando e que a gente tenta, né, trabalhar na escola, e ele já fazia isso, assim, de maneira espontânea. E pra brincar, que eu acho que é a outra coisa mais legal, assim, que a gente vai perdendo ao longo da vida, e principalmente os meninos quando estão os meninos e meninas, né, quando estão entrando na adolescência, que é quando a gente pega eles ali no Fundamental 2, eles vão perdendo essa coisa do lúdico, da brincadeira, do aprender brincando, que é uma coisa que é muito valorizada na educação infantil, mas quando a gente chega no fundamental, isso vai se perdendo muito, né. Eu lembrei também que a gente fez o lançamento na Escola Porto Iracema das Artes, né, no dia primeiro, e foi uma fala inclusive do George Ulisses, que é o nosso editor de áudio, que ele falava dessa coisa de como a gente vai perdendo essa coisa do desenho, né, enfim, principalmente do desenho, que é muito trabalhado na educação infantil, mas aí a partir do momento que a gente passa a ser alfabetizado, a gente é obrigado a escrever, né, então como essa escrita ela é imposta, e ela vai quebrando, vai, criando uma importância para essa lógica, para essa racionalidade do ensino, mas a gente vai perdendo esse lugar do lúdico, né. Eu vou dar uma oficina esse mês de modelagem em papel. Ai, E tudo. aí, eu olho para essa imagem, é muito próximo, assim, né? Porque a matéria-prima é literalmente a mesma. Inclusive, eu rasgo os meus cadernos daqui de casa, os cadernos antigos tudinho, sai rasgando para pegar papel, para fazer, né? Eu fico olhando e reconheço isso, assim, né? E reconheço a criança que um dia eu fui, né? E essa. Enfim, como na real. Não, como tá próximo do fazer artístico, como dialoga com a nossa produção, tu fala de um processo de estesia, de fruição, um processo de criação, até a própria materialidade, apesar de que, olhando assim, a imagem talvez não ficasse tão evidente, mas a materialidade é a mesma materialidade que eu trabalho na minha produção artística, né? Então não é distante. Mas como essa escola muitas vezes vai para o campo da indisciplina, Uhum. como muitas vezes esse aluno em sala de aula é tido como o pior aluno, assim, porque foi uma coisa que também a gente conversou, passou por cima, assim, né, nessa roda de conversa que a gente fez de abertura, sobre como esses alunos que são indisciplinados para as outras matérias no campo da arte são alunos inquietos, criativos, que estão ali o tempo inteiro tensionando coisas. Eu tenho uma coisa recorrente comigo, é quando eu entro na sala de professores e dizem assim, a turma tal, cuidado, vai ser a pior turma, tu vai detestar. E aí, quando eu chego lá, eu chego na turma e aí é a turma mais propositiva, em que os meninos querem propor para a gente fazer uma capoeira, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá mais, que talvez para as outras áreas atrapalhe, né? Tipo, atrapalha a aula, a proposta daquele professor. Mas para mim, quando a gente pensa nesse lugar de pensar criação, de pensar experimentação, expressão, é muito rico, assim. E aí eu vejo essa imagem e vou lembrando dessas coisas, né? Dessa experiência em sala de aula, onde o que parece indisciplina, descuido para outros professores, para a gente é muito rico e valioso, né? Sim. Foi o que eu lembrei, na verdade, quando eu vi essa imagem, fiquei olhando e pensando assim, nossa, como é próximo do que eu estou fazendo aqui enquanto produção artística minha, né? Assim, como eu adoraria sentar com ele e, poxa, vamos tentar fazer isso aqui em papel machê, tentar dar ainda mais corpo para isso, ao invés de dizer não faça, não arranca a folha do caderno. Não, talvez o ideal fosse que não tirasse de fato do caderno por N motivos, porque a gente também tem um conteúdo que é teórico e tal, talvez apresentar outras possibilidades de materialidades, né? Sim. Acho que tá na escola o tempo todo tá manejando isso, amiga. Não sei se tu sente, mas eu fico manejando entre essa liberdade de criação e expressão e também esse lugar do tudo bem, pode ser que eu não deva influenciar que esse menino arranque realmente todas as folhas do caderno como é que eu faço isso? Como é que eu incentivo que ele continue criando,
mas sem necessariamente arrancar todas as folhas do caderno dele, qual é o caminho que a gente consegue trilhar enquanto professores de arte, assim, pegou uma grande crise na escola para mim. Sim. Eu gente, e é muito isso, a gente fica sempre nesse dilema, né, assim, de, eh, tem uma me ajudou muito na escola quando eu acho que, assim, a gente sai da licenciatura e vai pra escola, a gente tá muito que a gente principalmente, né, a gente que saiu do IFCE, que tem toda aquela linha curricular mesmo, né, da estrutura curricular do curso, que vai falar do professor artista pesquisador, né. Então, teoricamente, a formação da licenciatura em artes visuais do IF, do IFCE especificamente, é uma formação que você vai, trabalhar com essas 3 dimensões, né, você se forma com essas 3 dimensões, uma coisa meio artográfica, né. Que a gente sabe que na prática ela não se efetiva, acho que a pessoa não nem todo mundo sai, né, com esse assim, se sentindo artista, professor e pesquisador. Mas que também tá tudo bem, não é sobre isso. Mas assim, e aí quando pelo menos eu senti isso, assim, eu vejo que muita gente que se formou comigo e foi pra escola logo depois de se formar, chega na escola querendo fazer muita coisa, pensando em muita coisa, teve muita ideia e tá ali disposto. Eu, pelo menos, cheguei muito assim, nossa, eu queria fazer muita coisa, eu estava muito disposta. E aí foi, assim, um balde de água fria, porque, estar na escola, ela tem uma outra demanda. Que ela dá uma quebra, né, nesses desejos que a gente tem do que fazer com esses alunos, de como experimentar técnicas, materiais. Então a gente vai encontrando uma diversidade de barreiras, né. Eu lembro que a primeira barreira que a gente encontra, assim, é a coisa da carga horária, né, a gente tem uma carga horária muito pequena que, pra disciplina e para o que a gente precisa fazer, a gente não esse tempo não é hábil, né. Então, primeira coisa. A outra é relacionado à disponibilidade desses materiais. Então, eu lembro que quando eu cheguei, a escola não tinha praticamente nenhum material que eu pudesse usar, assim, nem lápis, né. E aí eu fui aos poucos tentando, aproveitar a kit escolar que eles recebiam. Eu peguei o hábito, tipo, porque folha ofício, né, eles muitas vezes dão com muita pena. E aí eu fui aprendendo a, tipo, dividir a folha ao meio, então a gente sempre trabalhava com tamanho A5, porque era o que, eh, eu conseguia fazer render mais, né, então a gente tem muitos alunos e a gente precisa de muito material. E aí eu consegui um edital que eu podia comprar materiais, e aí fui criando um acervo que aí eu podia usar com eles, né. Então a gente vai encontrando diversos desafios, assim, ao longo da escola, que se a gente não acho que se a gente não tiver maturidade mesmo, a gente não consegue ir driblando isso e a gente vai se frustrando muito. Eu me frustrei muito, principalmente nos meus 2 primeiros anos. Depois, eu fui entendendo, e aí principalmente a partir de uma conversa que eu tive com uma amiga que era da geografia, ela é professora também, mas é da geografia. E ela, Bia, ela tem uma fala que eu acho muito, muito importante e que eu acho que seria uma fala que talvez a gente devesse ter com os licenciandos, sabe, quando eles estão na graduação, isso de qualquer área. Porque quando a gente chega na escola, principalmente, no Fundamental 2, porque no médio a gente tem a coisa muito voltada para o Enem, né, então a dinâmica é outra, né, a lógica é outra. E a coisa da profissionalização e tal. Mas quando a gente tá no Fundamental 2, a gente tá ali meio que num limbo, eu não sei se tu tem essa sensação. A gente percebe todos esses desafios, e aí eu tive uma conversa com essa minha amiga que é da geografia, e aí ela me falou uma coisa que guardou, assim, mudou muito a maneira como eu olhava pra escola. Porque antes era isso, eu me frustrava muito, eu fiquei: "Cara, eu não consigo fazer esses meninos aprenderem".
as técnicas das artes visuais, eu não consigo que eles vejam todos os materiais, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Só que aí, o que ela fala antes de tudo, antes da gente ser um professor, né, uma professora de arte, antes da gente ser um professor de geografia, de matemática, de qualquer disciplina que seja, nós somos educadoras. E aí, isso de ser educadora tem que estar acima de qualquer coisa. Então, muitas vezes vai acontecer, e muitas vezes já aconteceu comigo, de eu estar em sala, eu fiz todo um planejamento, inclusive com material, eu pensando uma prática, sei lá, tive todo um trabalho, e aí chega na hora, eu preciso dar conta de uma demanda que é alunos de sexto ano que não sabem ler. E aí eu tenho que devagarzinho, fazer uma atividade com eles de leitura, ficar ali direto com 3, 4 alunos que não conseguem ler, só fazem cópia, e aí eu perdi minha aula. Mas, eu não cumpri com a minha carga horária dentro do meu plano, né, do que eu penso, pensando nessa coisa do conteúdo de arte, que eu acho importante e tudo. Mas o que ficou como prioridade foi eu, enquanto educadora, e contribuindo com aquela alfabetização daquele aluno. E aí, quando eu percebi isso, que eu tinha que assim, dar conta de outras coisas que eram mais importantes, e aí não no sentido de mais importante querendo, colocar de novo a nossa área num lugar de subalternidade, não é isso. Mas que a escola ela é tão complexa, porque a gente vive diretamente questões sociais complexas, que muitas vezes a gente precisa parar aquele conteúdo, aquela matéria para a gente dar atenção a uma outra dinâmica, a uma outra lógica desses alunos, e que são urgentes, porque um aluno que não consegue que ele está no sexto, sétimo ano, não sabe ler, ele é um aluno que não vai querer parar em sala, é um aluno que vai bagunçar, é um aluno que não vai deixar dar aula, é um aluno que vai atrapalhar, né, que vai brigar, que vai assim, então a gente sabe que tem todas essas questões. E aí, quando eu entendi isso, amiga, ficou mais palatável estar na escola, sabe. E aí eu fui, aprendendo a mediar isso. E aí não é que é tipo assim: "Ai, pronto, aí eu não vou mais dar aula de arte, eu vou só ficar aqui alfabetizando os meninos", não. Mas eu consegui me sentir mais, adaptada mesmo a fazer um jogo de cintura nisso. Então, isso ajuda, porque a gente consegue fazer ter um contato mais próximo com esses alunos e tudo. E aí a gente consegue dar aula de arte, e aí a gente consegue, porque a gente consegue ir passando, né, por cima disso com o tempo, assim. Por mais que seja complexo, né, assim, e eu acho que esse é o grande drama da educação formal, assim. E ao mesmo tempo, pra mim também é importante que a gente esteja falando de ensino de artes, que a gente esteja falando sobre conteúdo, que a gente faça prova. Eu acho super importante isso, porque senão a gente cai naquele lugar da arte livre, né, vou aqui só fazer um desenho qualquer. Eh, a gente precisa né, valorizar a nossa área também a partir disso. É. Hum. Eu vou te ouvindo e vou pensando quanto isso ainda, porque a Mel tem mais tempo de experiência em sala de aula do que eu, né? Assim, eu tô me adentrando mais na educação agora que eu saí do museu para me dedicar completamente a isso agora, né? Recente. Então, para mim, ainda é difícil quando eu chego no ensino médio, porque no meu caso eu acho que é ainda mais delicado. Eu tenho alunos que são analfabetos no ensino médio, o que é mais delicado ainda, porque na Sim, teoria esses alunos não deveriam estar no ensino médio se eles, né, não foram alfabetizados. E aí os problemas são diversos, assim, porque primeiro eu não tenho capacitação realmente para fazer um processo de alfabetização dos meninos, não tenho. E na turma, porque aí eu lido com turmas que têm 40 e tantos alunos,
Aí, de repente, eu passo uma atividade no quadro, e quando eu vou pegar as devolutivas, o aluno vem e fala comigo, professora, eu não fiz porque eu não sei ler. E aí eu me deparo olhando para aquele aluno do segundo ano do ensino médio atônito, assim, tá, tá, tá. E agora? O que é que eu faço? E aí a gente vai pensar atividades, vai pensar a adaptação dessas atividades, mas para começar de conversa, eu me pergunto por que isso está acontecendo, né? Por que esse aluno está chegando no ensino médio sem saber ler e escrever, assim. E aí são problemas diversos, às vezes são alunos TE, alunos atendidos pelo AE, que muitas vezes a escola só vai passando porque não tem um atendimento, não tem de fato, né, esse acompanhamento, esse atendimento, ou aí as escolas estabelecem como postura, bota 6 para todos os meninos que são atendidos pelo AE, vai passando, vai passando, vai passando. E é quando vê esse menino está no segundo ano do ensino médio e ele não sabe ler nem escrever. E vai terminar o Então, ensino médio. e vai terminar o ensino médio, né? Como se tivesse realmente passado por processo de habilitação, tivesse realmente passado em todas aquelas matérias, sendo que na realidade é um processo educacional que é só ilusório, que está ali para cumprir as metas de não ter reprovação e não ter abandono da escola, quando na prática, enfim, a realidade é outra, né? Eu me vem isso também, e como é delicado colocar um professor em sala de aula com 40 alunos, onde ao mesmo, você precisa preparar os meninos para o vestibular, mas ao mesmo tempo você precisa estar lidando com alunos que não sabem ler e escrever, assim, né? Como é tenso esse lugar que a gente é colocado, tava falando pra Mel, assim, antes da gente gravar, que nossa amiga, eu tô num momento péssimo para gravar, falando sobre escola, falando que eu tô cansada. Nós estamos falando do dia 3 de julho de 2026 e a gente acabou de entregar, né? Acabei de entregar todas as notas do semestre, do último bimestre, e aí estava justamente lançando nota de aluno que eu nunca vi em sala de aula, mas que tem que passar, porque esses alunos estão fazendo o acompanhamento domiciliar, sendo que, na verdade, esse acompanhamento não está acontecendo, não está, enfim, muitas realidades aqui isso não acontece, a gente só é orientado a preencher a nota de tal forma, a não reprovar. Aí eu estou num momento muito assim, né, que eu, eu tenho tentado ter esse olhar atento em sala de aula e estar ali presente para os alunos, mas também muito exausta de ter que dar conta do mundo com as pernas, porque na teoria a nossa função era para ser uma, né? Era para a gente poder, poder dar conta de ministrar as nossas aulas, sem ter que estar preocupada em estar alfabetizando alunos que estão chegando no ensino fundamental 2, ou então estão chegando no ensino médio, acho que ainda mais grave, sem estar lendo ou escrevendo. Eu sei que tu fala que se alguma medida te apaziguou alguns anseios de ter que dar conta, de ter que fazer, de ter que. Mas, Sim. enfim, eu sei que em alguma medida te apaziguou essa compreensão, né? Tipo, poxa, tudo bem, eu entendo que a minha função tal hora pode ser só sentar e olhar com essa. Mas para mim isso também me causa um monte de crises, do tipo, eu não fui capacitada para isso, eu não, na minha formação, eu não, primeiro que eu não sinto que a gente tem formação, eu nem tenho formação direito para estar lidando com alunos TEA, com as diferentes deficiências, para começo de conversa, né? Porque no nosso curso, eu não sei se a tua experiência foi diferente, mas a minha experiência é que eu não tive aulas que me preparavam para isso em sala de aula, que me preparavam para pensar atividade adaptada, nada disso. E aí, muito menos para chegar no ensino médio e ter alunos que não leem. Então, no final das contas, isso para mim me gera um grande lugar de sobrecarga de ter que dar conta de uma ruma de coisas, enfim, um sistema educacional deficitária que joga nas costas do professor ter que resolver todas essas questões, assim. É isso que tem me vindo, na verdade. Amiga, e assim, eu não sei também o quanto eu ter feito esse movimento.
Na verdade foi um movimento, assim, sendo bem honesta, de sobrevivência, Uhum, porque durante muito tempo, né, os primeiros 2 anos principalmente, eu quis me exonerar, assim, era meu um pensamento diário. Eu tive afastamento psiquiátrico por ansiedade, assim, de chegar na escola, na esquina da escola, não conseguir descer do carro e voltar para casa, porque eu não conseguia estar naquele espaço. E aí não conseguir estar naquele espaço não era, nunca foi: "Ah, porque eu não consigo lidar com os alunos", ou "porque o bairro é perigoso", nunca foi sobre isso, mas por todo esse sistema que a gente tem que dar conta, e como existe uma pressão em cima da gente, uma frustração gigante. E aí eu sei que a frustração é geral, é uma frustração para todos os professores, né, assim. E aí eu também lembro que no começo eu não queria, eu tentava muito assim: "Cara, eu não posso morrer por dentro, eu não posso morrer por dentro", porque o que a gente vê é que professores que conseguem se manter muito tempo em sala de aula, eles morreram por dentro. Então eu fui pensando estratégias de como é que eu conseguia, eh, fazer aquilo que a minha função exigia, né, enquanto professora de arte dentro da escola. Então cumprir, com os conteúdos, com as avaliações, com atividades e tal. Ao mesmo tempo, mediar isso, assim, de entender que a escola é esse lugar muito complexo e me resguardar de uma forma ou de outra, sabe. Porque eu acho que como a gente não consegue, a estrutura não permite que a gente dê uma aula de arte como ela deve ser. E aí a gente fica a todo custo forçando fazer isso, mas a gente faz isso a custo de muita coisa. Seja a gente comprar o próprio material para usar em sala de aula, seja a gente ter crise de ansiedade, a gente ficar ansiosa, a gente ficar frustrado, né, uma diversidade de coisas, sabe. Então assim, pra gente estar na educação formal, a gente para mim tem sido assim, ok, vou me manter na educação formal, mas eu entendo que eu preciso, eu tive que fazer um acordo comigo mesma, né, assim, essa estrutura aqui não vai mudar, eu não sou a pessoa que vou mudar a educação em Fortaleza, eu não sou a pessoa que vai mudar a educação em arte na escola pública, eu vou fazer o mínimo com o que eu tenho, assim. E é triste isso? É triste, mas não é uma culpa minha, porque eu acho que a gente acaba como a gente se dedica e a gente se importa muito, que a gente se importa com aquele aprendizado daquele aluno, a gente se importa, da gente fazer o máximo para que ele consiga, ter contato com arte ou conhecer uma linguagem, né, assim, a gente se importa com isso. Mas, não são coisas que dependem da gente, né, Bia, assim, então eu fui entendendo que ou eu fazia essa mediação, ou eu ia enlouquecer, ou eu ia me exonerar, entendeu. Então pra mim não era opção, nem enlouquecer, e eu não queria mais ter que tirar licença psiquiátrica, assim, porque é horrível, né, você tem que eu tirei 2 licenças psiquiátricas. Não queria mais isso, e também não queria me exonerar, porque é como eu sobrevivo, né, assim, então, eh queria ver um meio de fazer isso, sabe. E eu acho que eu consegui, assim, agora eu tô numa coordenação, né, então a lógica também é outra. Mas ainda assim, eu sinto que até a hora e eu sinto falta da sala de aula, assim, eu sinto muito, acho que eu vi essa foto que a gente fez a leitura de imagem, eu fiquei morrendo de saudade da sala de aula. Porque apesar de tudo, é um lugar de muita criatividade, é um lugar de muita troca, sabe, de muita vida, de muita coisa acontecendo. E acho que se a gente consegue mediar isso sem colocar a gente nesse lugar de páreo mesmo, né, de ser sacrificado em prol, a gente sabe que a gente é substituível, né, e também é esse outro lugar, né, ainda é um trabalho, né. Porque eu acho que como a gente antes de tudo, nós somos artistas, então pra gente, tudo importa muito, tudo importa muito. Pode ser uma aula sobre círculo cromático,
Mas aquilo pra gente importa muito, então a gente leva aquilo ali muito a sério, porque a gente entende quanto aquilo ali é importante para uma diversidade de outras coisas, né? Dentro do campo da arte, dentro de uma leitura de imagem, dentro de uma produção, enfim. É... Só que aí eu acho que a gente é tomado por esse lugar de, nossa, isso importa muito. Claro, importa muito, mas dentro daquele contexto ali, eu não posso transformar isso na coisa mais importante, porque eu não vou ter esse espaço. E aí é isso, não é culpa nossa, assim. Mas demorou muito, amiga, pra eu conseguir, sabe, assim, entender isso. E aí a, a gente tem custos, né? A gente sofre consequências por isso. Uma das consequências é que, desde que eu entrei na prefeitura, eu não produzo. E não produzo, assim. E não é um não produzir assim, eu não, sabe, assim. E aí eu tenho que reencontrar outras formas de me sentir criativa de novo, sabe? Assim, de criar uma rotina de outro jeito para poder produzir de novo. Que é uma coisa que eu sinto falta também. Sinto muita falta também. É, eu estava falando sobre isso do... O nosso curso forma a gente para ser artista, professor, pesquisador. Mas como é que é sustentável isso na realidade, né? Assim, ai, que viagem. No museu eu achava mais fácil me manter em processo de criação, assim, porque no museu eu tinha um espaço de um ócio muito grande, ainda que eram muitas demandas, é uma demanda muito cara dentro do museu, né? A gente ali fica como o mediador fica como a porta de entrada daquele espaço. Então é quem leva as pancadas, também é quem leva a alegria, mas também é quem leva as pancadas direto do público. Mas eu recebia um grupo no dia, no máximo eu fazia 2 atividades no dia, enquanto hoje, numa manhã, eu dou 6 aulas. No final do dia, às vezes são 9, às vezes mais aulas, né? Então, essa dificuldade de conciliar isso com o processo de criação, para mim, tem sido muito, muito complexa também, assim, essa coisa Uhum. da carga horária, enquanto no museu eu tinha mais tempo com o público, apesar de que a escola me dá uma coisa que eu acho que é muito cara, né? Que é a permanência. Aquele aluno está ali comigo pela semana, vai Sim. estar lá na semana seguinte. É diferente do museu, em que a pessoa vem, faz uma atividade comigo e nunca mais volta, ou então passa ali por um ciclo de atividades, mas eu não tenho retorno, né? Eu não vejo aquilo evoluir, eu não conheço a história daquela pessoa. A escola me permite me aprofundar na história de cada aluno, me permite estar ali presente, me envolver mais com eles, ver o processo não necessariamente de evolução, mas o processo de cada um desses seres humaninhos. Mas é aquele esquema, são 50 minutos, então em 50 minutos, e aí tu falou das dificuldades de pensar prática, para mim tem uma dificuldade que é primordial, que é o espaço. O fato de eu ter que, se eu quiser dar uma atividade prática, mexer completamente com as cadeiras, isso já me toma, sei lá, 15 minutos, às vezes, de uma aula, que eu só tenho 50 minutos, eu só tenho uma vez por semana essa aula. Eu vou perder 15 minutos ali, montando e desmontando cadeira. E se eu ainda for pensar uma coisa com tinta, quem é que vai lavar esses pincéis depois? Eu tenho que incluir dentro do tempo de aula o tempo da gente lavar e organizar aqueles pincéis, porque senão vai sobrar para mim, sendo que na aula seguinte eu tenho que estar na outra turma, né? Então, esse sobrar, em que momento que a gente resolve essa questão? O fato da gente não ter um Sim. espaço para poder trabalhar com materiais onde esses materiais possam ficar, porque também tem isso. Fiz algumas atividades com tinta na escola. Tudo bem, aí já manejei tudo isso. Tem o espaço, tem a tinta, tem a sujeira, tem não sei o quê. Aí depois, quando termina aqueles montes de papel molhado, o que é que eu faço com aquela monte de papel molhado para deixar eles secando? Eu não tenho espaço nem para deixar onde secá-los. As salas de professores, normalmente, tudo abarrotado, não tem espaço nem para os professores suficiente, de forma geral, é isso. Eu não, onde é que, se a gente tivesse um espaço onde isso pudesse acontecer, né, onde eu pudesse pregar nas paredes, deixar aquele material secando, para na aula seguinte dar uma continuidade,
Acho que a dificuldade espacial para mim é uma das que mais me barra, assim, na verdade, de pensar atividade, porque mesmo que eu vá propor uma coisa com o corpo, como é que eu proponho uma coisa com o corpo sem minimamente ter que afastar as cadeiras? Ou, enfim, Sim. são muitas dificuldades. Eu estou em um momento talvez péssimo para estar tendo essa conversa, porque eu estou bem desestimulada quando a gente chega no fim de semestre. Tá? Assim, no início do semestre eu estava até bem animada. Os meus alunos me propuseram capoeira. Aí eu, vamos, mas os próprios alunos deram uma aula de capoeira para a turma e tinha tudo a ver com o assunto que a gente estava estudando. E eu estava super feliz. E eu assim, isso, nossa, eu amo dar aula. Mas agora, depois de lançar 800 notas, quem é que tem ainda? Quem é que Ninguém tem tem mais alegria no juízo. coração? Juízo, alegria no coração. Esse é um episódio sintomático de duas professoras muito cansadas. É, Então, eu também não tenho conseguido olhar para minha produção artística, não, porque quando eu chego em casa, às vezes eu só quero ficar em silêncio, olhando para o teto, assim. Eu não quero pensar em barulho no meu ouvido, eu não quero pensar. Ponto. Isso do barulho eram umas coisas que mais me cansava também, porque só quem tá na escola sabe o que é a zoada da escola, né? E o quanto aquilo ali fica ecoando no seu ouvido 24 horas por dia, assim. Nossa. Mas, amiga, eh, e aí, assim, sim, a gente sabe que tem tudo isso, mas tu estava falando, e quando a gente estava falando, assim, sobre essa coisa do pior aluno, né, de como já ouvi também muito isso, assim: "Ah, essa turma", principalmente quando você chega numa escola nova: "Ah, essa turma é horrível, impossível fazer qualquer coisa". Eh, e aí muitas vezes esse pior aluno, ele é um aluno que muitas vezes ele não sabe ler, né, ou ele é um aluno que já vem sendo estereotipado por uma diversidade de coisas, assim, seja porque ele já é associado ao crime, seja porque ele só é um aluno negro, seja por na maioria das vezes são os meninos, né, seja porque, enfim, a gente sabe. Mas eu lembrei de quando tu fez estágio comigo, tu lembra que a gente fez aqueles lambes, né, dos monstrinhos? Eh, era uma atividade que a Bia levava, eu acho que era um papel jornal, aí ele estava pintado com uma cor só, e os meninos Ai, que iam tinha umas formas, não tinha? E aí os meninos iam pintando, assim, fazendo monstrinhos e tal, e depois a gente conseguiu, colar isso numa parede super escondida da escola, porque a diretora, eh, não podia, né, assim, colar na frente, assim, era bem escondido, né, era no muro, assim, bem, mas a gente conseguiu fazer isso, né, assim, de colar esses lambes e tal. E aí eu lembro que uma das foi tu que deu a nota deles, né, que ia ser a nota bimestral, e aí aproveitar essa atividade e tal. E aí eu lembro, que o aluno que recebeu uma das maiores notas foi o Marcondes. O Marcondes, ele é um aluno que muito estereotipado, um aluno bem desafiador, eh, de não ficar em sala, de não querer fazer atividade, de todo o clichê adolescente ele tinha, né, de responder, etcétera, etcétera. Mas ele foi o que mais se dedicou nessa atividade desses lambes. E por quê? Porque o Marcondes, ele é um skatista. Ele é um skatista mesmo, assim, ele ganha prêmios, ele participa da cena, de Fortaleza, ele participa de eventos, ele sabe, assim, e aí ele fez uma relação com o que faz parte do contexto do skate, que é arte urbana. Então, assim, ele tem tag, ele já pichou, então quando ele foi fazer esse lambe, estava muito próximo daquilo que ele gosta, estava muito próximo daquilo que ele vivencia, e ele se dedicou muito, ele realmente ficou em sala, ele fez as atividades todas que a Bia propôs, conversou muito, não foi, Bia, contigo, assim, eu lembro dele,
Eh, e aí teve essa experiência que para mim, assim, virou a chave, assim: "Nossa, o Marcondes era um aluno muito difícil". E, e aí com essa atividade a gente conseguiu entender, achar esse lugar comum, né, entre eu professora, a Bia professora e ele enquanto aluno ali, tinha um lugar comum que era esse lugar da arte urbana, do skate, e foi aí que a gente conseguiu produzir juntos. Isso acontece muito, eu também tive um outro estagiário que foi o Renan, que ele trabalhou em sala de aula com os meninos, tag, fez adesivos, né. E foi incrível, porque os alunos que já gostavam de grafite, que já desenhavam, que conheciam um primo, que pichava, que não sei o quê, ficaram, assim, deslumbrados. Então a importância também da gente ter professores de arte que têm um mínimo de sensibilidade, né, para trazer enfim, trazer arte urbana, mas não só arte urbana, mas outras linguagens que estejam próximo deles, porque aí a gente se vincula com eles. E aí no momento da vinculação, que é super importante para qualquer tipo de relação, aí a gente consegue fazer outra coisa, aí talvez a gente consegue fazer aquela aula que a gente planejou, que idealizou, porque a gente está vinculado, eles confiam na gente, né. E inclusive essa atividade também que o Renan fez, que acho que foi um semestre depois que tu foi, eh, nossa, foi assim, e aí também tem a coisa do tipo, o Renan é um menino, menino não, ele já é um adulto. Eh, enfim, é um adulto, né, um jovem negro, que tem dread, tatuagem, não sei o quê, super estiloso. Então os meninos ficavam se espelhando nele, né, então assim, tem muitas questões, assim, que foram muito importantes, nesse processo de vinculação com os alunos e o quanto isso vai influenciar a gente conseguir dar aquela aula que a gente sai assim: "Caralho, foi para isso que eu me formei, foi para Uhum. isso que eu fiz arte, né, foi para viver isso", assim. E eu lembro que quando eu entrei na escola, eu sempre quis, né, eu não caí de paraquedas, assim, eu fazia cinema, e aí eu queria uma licenciatura, porque eu tinha entrado no MAC, né, que é o Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar. Eh, eu morria de medo de sala de aula antes, assim, mas com as mediações de museu, e aí eu: "Caralho, eu quero trabalhar com educação", assim. Então eu sempre quis estar na escola pública, e eu sempre quis dar aula, né, então eu mudei de graduação, porque eu queria uma licenciatura, não sei o que, não sei o quê. Eh e aí eu lembro que, assim, uma das coisas que mais me motivava, e que eu tentava lembrar todos os dias que eu ia pra escola, era: "Eu não tive isso aqui", né, que era uma coisa, meu Deus, eu lembro que eu tive arte 1 ano no ensino médio, foi o primeiro ano do ensino médio, e nem era arte, né, assim, era um preparatório pra arquitetura da UFC, que você ficava fazendo uns tridimensionais aquelas folhas que são quadriculadas. E aí você ficava fazendo tridimensionais, era isso a aula, mas mesmo assim eu ficava assim: "Meu Deus, pelo menos eu tô vendo alguma coisa". Então eu sempre pensava: "Não, quando eu for pra escola, eu vou ser a professora que eu nunca tive, eu vou fazer essa aula que eu nunca tive". Isso foi uma coisa que sempre me motivou, assim: "Cara, esses meninos merecem isso", sabe, assim, por mais seja difícil. Enfim, aí a gente vai mediando isso, né, tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente só passa uma atividade na lousa para eles fazerem olhando para o livro, e é isso. E eu aprendi a não me sentir culpada por isso, É, porque no total. começo eu me sentia uma péssima profissional, péssima. Eu ficava assim: "Meu Deus, eu tô sentada aqui e os meninos estão só copiando". Aí depois eu fiquei: "Cara, faz parte também, nessa hora da cópia é a hora que, sei lá, eu fico ajudando eles a ler", sabe, eu fui fazendo essas mediações para não surtar e para conseguir ser a professora que eu sempre quis ter, né. Eu tive um amigo, porque quando eu comecei a dar aula, assim, eu toda aula eu queria ele dizia que eu queria inventar a roda, eu queria pensar numa dinâmica, eu queria pensar uma metodologia, uma coisa para que eu conseguisse fazer com que os meninos estivessem ali comigo.
E eu saía muito frustrada quando não conseguia, né? Quando eu pensava, chegava lá e eu dizia, ah, que besteira, não vou fazer, não vou participar, não vou interagir. E eu, meu Deus, eu gastei uma noite em claro, nervosa, pensando em como é que eu ia fazer isso para chegar aqui. Aí ele olhou para mim e disse assim, amiga, para de inventar a roda. Nesses dias tu só vai abrir um livro, tu vai copiar no quadro, tu vai deixar eles copiando até. E é muito difícil ceder a isso, assim, a gente que acha que vai fazer diferente, né? Que, eu quero ser a professora que eu não tive. É muito difícil ceder a isso sem a culpa de, eu não sou, eu não estou sendo uma boa professora, mas às vezes, pelo bem da nossa saúde, às vezes a gente precisa. Às vezes, essa é a melhor professora que você consegue ser naquele dia, e às vezes é o Sim, que aquela turma está pedindo. Tem turma que é assim, que ela espera isso de você, inclusive. sim, Eu lembro que eu tinha turma que eles tinham muita resistência em qualquer proposição minha, porque se eu pedia para mudar as cadeiras de formato, era, eu mudar de formato não, levantar para quê? Pois tá bom, vocês querem que eu escreva no quadro e vocês copiem, é isso que vocês querem, então tudo bem, não tem problema, a gente levanta, eu faço isso, chega, é mais fácil. Tem turma que eles esperam isso da gente e é, é difícil tensionar e tem que ser um processo mais gradual mesmo. Mas eu lembro muito do Marcondes, sim, eu guardo o nome dele na minha cabeça durante muito tempo. E eu fico pensando como a nossa matéria é uma matéria que permite a gente valorizar as inteligências, experiências e o repertório do próprio aluno, que não é normalmente o que vai ser valorizado nas outras matérias, porque é isso, sim. Marcondes, eu acho que, se eu não me engano, foi ele que, quando eu entrei na sala, estava, enfim, era uma pessoa que estava provocando caos lá. Eu lembro que nessa turma específica a gente entrava, tinha menina arrancando o tampo da mesa, e eu assim, opa, tudo bom? Aí foi meu primeiro estágio na escola. Opa, tudo bom? Bom dia. E eram esses alunos que, quando a gente ia para a prática, eles estavam super engajados e super conectados com aquilo, porque no final das contas eu fico achando que, em partes, a gente abandona o desenho, a gente abandona uma conexão que a gente já tem com o processo de criação que vem ali da infância, muito por conta de um sistema educacional também, né, que exige que a gente seja domesticado, que o Sim. corpo opere de determinada maneira, que a gente opere de determinada maneira, e às vezes o processo de criação vai envolver um pouco do caos, vai envolver mesmo um direcionamento de uma energia que está ali, né, naquele corpo, e vai envolver riscar um espaço e criar e fazer, enquanto outros alunos, que eram ótimos alunos, né, entre aspas, desses ótimos alunos, mas eram os alunos que ficavam sentadinhos na cadeira, quietinhos. Quando a gente entregava o papel para desenhar, era, eu faço o quê? Mas eu não sei desenhar, mas não sei o quê. Eu vou bem tente, mas já estavam tão Condicionados, né? usar aquela ideia do eu não posso errar, o correto. Enquanto os que já estavam ainda abertos para a ideia do erro pareciam conseguir acessar outras coisas, um lugar de expressão maior, enquanto determinados alunos tinham dificuldade, inclusive, para fazer um desenho, meu desenho está torto, tinha me dar outro papel porque não ficou perfeito. Eu, não, gente, vamos trabalhar com isso aqui. Então, eu fico pensando que a nossa área é muito rica nesse sentido, assim, dentro do campo da educação, eu sinto que a gente tem um papel muito fundamental, que é de valorizar outras coisas para além desse corpo que é dócil, que é domesticado, Sim. entender que esse aluno que está inquieto, ele pode ser um ótimo aluno na nossa matéria, que, né, aquele comportamento que é indisciplinar, ele pode, na verdade, ser muito útil quando a gente está falando, às vezes é um aluno que está num frenesi, eu entrei numa turma recente, que todo mundo dizia era a pior turma da escola, pior turma, pior turma, pior turma, e quando eu entrei, de fato, não tinha um aluno sentado, e eles não sentaram a aula inteira, mas quando eu comecei a dar aula, e aí falaram sobre capoeira, metade da turma fazia capoeira e ficaram extremamente animados com a coisa da capoeira. Me perguntaram se eles podiam dar uma aula de capoeira, porque eu perguntei, tinha sabe dar capoeira? Eu, não sei dar capoeira, mas a gente sabe, a gente pode dar, pode dar. E aí, quando me vem, é aluno
trabalhando consciência corporal, trabalhando aspectos culturais, tradição, de história, de todo um repertório que eu não tinha e que eu não seria capaz de fazer, e que, enquanto isso, os melhores alunos daquela turma tinham dificuldade de acessar, porque ficavam com vergonha de ficar em pé, porque, mas tem que abrir a cadeira e corre o risco de parecer ridículo, corre o risco, uma dificuldade de acessar essas coisas, enquanto os piores alunos, entre aspas, eles estavam lá dando nome, se jogando, correndo, e aí os colegas às vezes riam e eles não estavam nem aí, porque o colega estava rindo, se predispondo a essa possibilidade do erro, porque eu acho que falar sobre criação é sempre estar predisposto à possibilidade do erro, né, amiga? Eu pelo menos penso muito isso, Sim, assim, que se a gente fica muito preso na ideia do correto, do perfeito, a gente não consegue entrar em processo de criação, tem que soltar um pouco, tem que experimentar, 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 errar, 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 até chegar no que seria não vou falar necessariamente produto final, mas para viver um processo criativo, assim, né? sim. E eu Sim, acho que é uma coisa que a gente tem em comum, por exemplo, com essas outras áreas que trabalham com o corpo, né? Tanto os esportes, a dança, enfim, sim. que tem muito. Isso, você não vai, sei lá, vou fazer capoeira. Aprender agora, eu também não sei jogar, mas assim, eu vou aprender agora. Eu não vou aprender um gingado de primeira. Eu vou errar Uhum. muito até eu conseguir fazer uma execução correta, né? Você vai aprender a nadar, a mesma coisa. Você vai errando, errando, errando e vai aprendendo. Uma luta. Os meninos, inclusive da escola, eles, na maioria das vezes, eles lutam, né? Seja, enfim, jiu-jitsu, karatê e tal. Enfim. E aí eu acho que isso é muito legal porque a gente percebe realmente como essa coisa do erro. Tem um jogo que eu amo fazer com eles, que é imagem e ação. Eu adoro. Principalmente assim, foi feriado na quinta-feira, na sexta tem 10 alunos na sala. Eu não vou dar conteúdo porque eu sei que eu vou ter que dar esse conteúdo de novo. Então, normalmente eu faço uma outra atividade. E aí, normalmente eu faço imaginação, porque eu amo e dá pra trabalhar tantas coisas com ele, assim, com a coisa da corporeidade, com a representação, com a criatividade. E aí, os alunos mais danados, os mais desafiadores, são os que melhor conseguem jogar. Porque eles não têm vergonha, eles já estão ali para se jogar, eles não têm medo do erro. E aí, aqueles mais nerdzinhos, ou os mais comportados, né, são os alunos perfeitinhos, eles não conseguem nem levantar para fazer uma representação, né. Então era muito legal ver isso, sabe. Como inclusive os alunos LGBT eram os que também conseguiam se expressar melhor. Tem um monte de camadas aí que a gente consegue trabalhar com eles e que ou a partir, por exemplo, de um jogo desse, a gente consegue fazer uma análise, né, assim, de perceber, como é que esses alunos se expressam, como é que, eles se colocam no mundo também. Porque se você já tá eu acho que tem uma coisa disso, né, assim, talvez um preconceito com esse aluno que é da periferia, que é pobre, etcétera. Ou o aluno que é da periferia, que é pobre, e além de tudo isso é um aluno negro, ou é um aluno LGBT, ou enfim, eh, ele já tá meio que acostumado com o erro, né. Então ele já se coloca como um ser errante, né, a gente percebe muito isso. O que é muito triste, porque dentro desse contexto deles parece que já é uma coisa fixa, né, eles já estão ali, como se não tivesse mudança, né. Mas ao mesmo tempo, são esses alunos que a gente consegue propor coisas diferentes, né. São esses alunos que parece que como eles já estão nesse movimento: "Ah, eu já vou errar mesmo, já sou errante mesmo, já estou aqui". E aí isso cria uma outra relação com eles, com a turma. Eu lembro que depois daquela atividade com o Marcondes, ele ganhou uma moral com a turma, se liga, assim, porque a galera começou a ficar curiosa com ele, ficar, querendo saber mais sobre ele, porque eu acho que tinha uma coisa, assim, de não querer nem conhecer, né. Então eu acho que foi muito muito importante para ele esse movimento, assim, de se colocar também no lugar de destaque a partir de uma perspectiva positiva mesmo, né. Sim. Ai amiga, fiquei
fiquei com saudade de dar aula. Acho que vou me exonerar do meu cargo. Não, calma aí. Ai, ai, gente, que doideira. Mas é isso, assim, Amigo, é tem ótimo dar aula, mas é tão cansativo. não, amiga, é exaustivo. Eu É daria muito. aula, assim, antes de que foi assumir uma coordenação também foi estratégico pra mim, né. Porque eu não teria 27 turmas. Mas antes disso, eu tinha pensado assim: "Não, eu vou exonerar metade da minha carga horária, eu vou ficar com 100 horas, que eu vou ter 13 turmas, e aí eu acho que eu consigo ser uma pessoa normal". Porque eu fico muito maluca, cara, com muita demanda, assim, fico loloque e tal. Acho que todo mundo fica meio loloque, né, e não tem antidepressivo que dê jeito. Mas Tenho, e é às vezes eu até tenho, porque hoje eu trabalho menos do que eu trabalhava quando eu estava no museu, né? A carga horária que eu estou trabalhando hoje é menor. Eu até tenho algumas tardes livres. Mas é doido, como mesmo tendo tardes livres, eu não consigo fazer nada. Eu fico imprestável quando eu chego da escola, porque parece que eu sou tomada por uma. Eu não sei, parece que suga a gente. A quantidade de aulas que você tem que dar num dia é. toma o juízo da gente. Aí tem que estar sempre pensando que no dia seguinte você vai ter que dar aula de novo. E tem que pensar em como é que vai ser essas aulas. E já tem que. Aí tem que lançar nota. É uma demanda que parece não ter fim. Eu, na verdade, me policio muito para não trabalhar em casa. Tipo, eu não gosto e eu evito. Vou ficar lançando Importante. nota fora. Eu lanço dentro do meu horário de planejamento. Se não der para lançar, sinto muito, vai ficar atrasado, eu vou entregar depois. Amiga, é Porque eu isso. não posso, a gente não pode deixar de viver, né, amiga? Eu acho Não. que eu, tipo, não vou correr, porque eu tenho amigos que aí ficam o fim de semana corrigindo prova. Eu sinto muito, eu não fico corrigindo prova no fim de semana. Se der para lançar, deu. Se não der, eu lanço depois. E ninguém vai morrer, porque não trabalho com na área da saúde, né? Não é tipo, se eu não intervir agora, a pessoa vai morrer. Isso não vai acontecer. Aham. Isso não é assim, dessa forma. Então, se eu não lançar essa nota agora, ninguém vai morrer, tudo bem. E aí eu vou lançar essa nota no meu horário de planejamento. E aí, se resolveram fazer um evento no meu horário de planejamento, sinto muito. Aí vai adiar ainda mais as coisas que eu tenho para fazer. Porque eu Sim. acho que tem muito respeito também com o horário de planejamento do professor, de achar que pode botar em sala, que pode marcar trocentas reuniões e marcar não sei o quê. E o professor vai planejar e lançar nota quando, em que horário, né? É, eu Eu tenho colocado esse limite aí para não adoecer. amiga, é isso. Eu vou dizer que eu nunca fiz isso, já fiz, mas pouquíssimas vezes. Acho que no meu primeiro ano de escola pública eu fiz isso. Depois, não faço nem a pau. E isso, a gente também tem que estabelecer esses limites, assim, de é um trabalho, né, cara, é um trabalho, então eu vou trabalhar no horário que eu tenho que estar no trabalho, sabe. Enfim, né, a gente tem conversado muito e no dia do lançamento eu acabei fazendo essa fala e tu tinha até colocado aqui no nosso roteiro também esse tópico, sobre como o podcast, né, e principalmente essa temporada, ela se transformou como um processo da nossa de pesquisa mesmo, né, de pensar, eh, enquanto educadoras de arte nos espaços diversos. E aí eu tenho pensado muito nisso, porque foi que eu falei, né, assim, como eu percebi que eu não tenho produzido especificamente, eh, não tenho produzido imagem, né, vamos colocar assim, mas em compensação, eu tenho produzido pesquisa, né, então eu tenho pensado, eu tenho escrito, eu tenho lido muito sobre essas questões, porque aí eu acho que é a nossa tríade, né. Se eu não estou sendo artista, agora eu não estou sendo professora, mas eu continuo sendo alguma coisa e por enquanto estou sendo pesquisadora. Eh, e como é importante a gente ter esse espaço do podcast, ouvir todos os nossos convidados, ouvir perspectivas diferentes, inclusive, o quanto foi incrível, assim,
ouvir a mediação da Cecília e do Pimenta, né, porque a gente percebe como essa temática, ela tem muito pano para pesquisa, ela tem muito pano para a gente poder continuar. Passou alguma coisa? Não, Eu sinto é que bem a qualquer momento tu vai ser abduzida na minha frente, assim. as É, previsões da Copa. não, você não é o Neymar. Mas é isso, assim, o quanto também a gente, sei lá, acho que a gente se cobra muito, né, amiga? Agora falando assim de foi engraçado, porque eu estava indo no dia do lançamento, e aí eu falando com a Jéssica, né, eu: "Ai meu Deus, eu preciso me obrigar a produzir, que eu não tô produzindo nada, eu não sou mais nem artista, eu não sou professora de arte". Aí ela: "Amor, a gente tá indo agora para o lançamento do podcast". Que é E eu uma, porque eu assim, botei como pesquisa, mas eu também entendo como um processo de criação nosso, amiga. Para mim, isso é um trabalho artístico nosso, assim, a gente está aqui enquanto propositoras no campo da cultura. Teve uma vez que sim, um colega, eu não apresentava enquanto artista, né? Ele é amiga, para mim você não é artista, você é propositora. Não falou, não como um sentido de demérito, mas no sentido de que para além de estar pensando uma produção individual, pessoal minha, a gente está pensando um processo de criação, porque a minha educação tem um pouco a ver com isso. Você está pensando um processo de criação sim, pensar a criação disso aqui, pensar tudo isso é processo criativo, né? À toa que a gente fica ali, aí troca referência, aí conversa, aí se encanta, aí faz uma leitura de imagem, são sim. proposições, da hora poéticas, a gente se propõe a fazer uma leitura de imagem a partir dessa leitura. Eu entendo isso aqui como um processo, pesquisa, a gente tem, né, a gente dedica tempo lendo, indo atrás, ouvindo, e é um processo de criação também. Eu entendo a própria prática de dar aula como um processo de criação. Eu falei aquele dia na roda de conversa, no museu isso era mais evidente, porque eu conseguia direcionar mais a partir de um desejo pessoal mesmo, né, das minhas pilhas pessoais na escola. Tem um conteúdo programático ali que precisa ser seguido que me guia de outra forma. Mas eu entendo quase Aham. como um processo de criação coletivo, sabe? Tem todo um processo de inventividade da gente ali na nossa casa, tentando encontrar as metodologias, as formas para chegar em determinado assunto. E aí, quando você chega na sala de aula, vem a contraproposta do aluno, para mim é um processo de criação coletiva aquilo ali. A gente Sim. faz nascer o saber, às vezes, inclusive, uma coisa que a gente nem esperava que fosse ser cutucada naquela aula, de repente passa a ser cutucada porque é um processo de criação coletiva. Eu acho que a gente tem que. Acho que a gente fica frustrado porque quer olhar para uma pesquisa individual nossa, né? Tem essa frustração que a gente quer poder se debruçar sobre aquilo que encanta a gente e tal. Sim. Mas eu fico achando que o processo de criação está acontecendo também, está acontecendo na sala de aula, está acontecendo quando a gente toca esse projeto. Eu não consigo. Eu vejo muitos colegas falando isso que você falou agora, né? Ah, não consigo produzir. Eu, amiga, mas eu tô vendo que tu está produzindo, tu só talvez não tá chamando isso da tua produção, mas eu vejo tanto, um tanta coisa acontecendo das tuas mãos, assim, como é que você tá me dizendo Sim. que não tá fazendo nada, né? Ai, Bibia, Eu eu acho que adoro. esse episódio virou um grande desabafo, assim, mas é, é porque é isso, eu acho que quando a gente chega na educação formal, ele é um gargalo É, muito complexo, porque a gente tá, assim, fazendo um trabalho de formiguinha dentro de uma estrutura que é muito maior do que a gente, eh, adequando, metodologias e práticas que vêm do campo da arte, mas que também vêm do campo da educação, que misturam com questões sociais, culturais, enfim, e com a própria dinâmica de pensar o trabalho, né, mas
E aí por isso que sempre é muito vira sempre toda vez que a gente vai falar sobre isso, vira um momento de desabafo, assim, mas é porque a gente também tem poucos espaços para pensar criticamente sobre isso, para fazer propostas diferentes dentro do lugar da educação formal, né. E aí, especialmente, falando de escola pública, porque é onde a gente está, mas porque é onde também tem aula de arte, né, a gente sabe que são, meu Deus, pouquíssimas escolas privadas que vão ter aula de artes, né, vai ter ali na educação infantil e beijos. Então, quando a gente fala principalmente do fundamental 1, 2 e médio, a gente está falando da escola pública, né. E Sim. aí eu acho mais importante também a gente estar falando da escola pública do que da privada, porque enfim. Mas é isso, amiga, Na privada, inclusive, tem problemas outros até, se duvidar. Tem uns buracos que são talvez até mais delicados no campo da gestão, assim, né? Do quão a interferência é muito mais direta dentro do trabalho do professor. Como a gestão tem o poder da demissão, aí o buraco é ainda mais embaixo, sim, diferente da escola pública que sim. a gente é resguardado em algum sentido. Eu só acho Mesmo que a gente substituto, né. mas apesar de que substituto tem, a gente de fato tem limitações ali de precisar dar conta do que a gestão demanda da gente, adequar o modus operandi daquela escola mais do que o professor efetivo, mas ainda assim não A é escola como a privada. escola privada que minha filha respirou errado, é Uhum. demitido outro no lugar e acabou, ou você faz ou você não, ou você faz ou você faz. Eu te ouvindo falar, eu lembrei eu conheci, quando eu fui apresentar um trabalho lá em João Pessoa, uma gata daqui de Fortaleza, chama Vitória Vaz. Tu se liga dela ou não? Não. Ela é professora e ela se apresenta como professora performer. E aí Ah, ela é do teatro, é? acho que ela vem do teatro, que ela inclusive Ah, eu acho colabora. ela dá aula, eu acho que ela dá aula na escola da Jéssica, inclusive. É, Deixa eu ver aqui. que eu ia trazer ela como um exemplo de professora que eu vejo Sim, muito ativamente trazendo a atuação dela enquanto artista mesmo, né? Se colocando como artista e professor, a gente fala da dificuldade de se perceber e se colocar enquanto artista, enquanto está ali atuando como professora. Eu vejo ela muito fazendo questão de demarcar esse lugar enquanto professora performance. Se eu não me engano, ela também está como coordenadora agora. Mas e é pesquisadora, e escreve sobre esse trabalho dela enquanto professora performer e vai fazendo ações na escola junto com os alunos. Teria sido ótimo, inclusive, se a gente pudesse ter conversado com ela aqui, né? fiquei pensando nisso. Quando a gente estava. E ela seguiu a gente no Instagram, e aí eu fiquei, ai, poxa, teria sido ótimo se a gente tivesse conversado com ela, porque acho que ela tem ideias legais de como se manter criando e se manter ativa enquanto artista, enquanto também está sendo professora em sala de aula. Eu gosto de acompanhar o trabalho dela. Acho ela bem criativa, assim, né? E parece tá resistindo a esse lugar de não aguentar e sucumbir, como a gente está um Sim. pouco agora, assim. Ela parece estar resistindo bem. Aí tem uns destaques no Instagram, tem os trabalhos que ela publicou, acho que nas duas últimas Ampap, se eu não me engano, ela estava publicando um trabalho sobre essa pesquisa dela. E aí também fica de referência para quem estiver ouvindo depois, se quiser, a gente pode colocar o nome dela direitinho. A gente fez isso na primeira temporada. Lembra que a gente colocava links e referências para quem quiser ir atrás de ler também, fica como uma outra referência de pensar isso. E eu acho também, fiquei pensando aqui, que talvez para uma próxima temporada a gente, trazer essas experiências de professores de arte que estão na escola e que têm práticas que são inspiradoras, assim, né. De a gente Sim, pensar essas outras formas de como estar nesse espaço e não deixar esse lugar do artista, né, do pesquisador ir embora. Mas sim, eu sim. lembrei, da Vitória. Eh, ai amiga, acho que é isso, né?
É, total. E a gente se nutre, né, quando a gente lembra dessas pessoas. É porque a gente também faz isso. Acho que às vezes a gente também tem uma dificuldade de perceber que nós estamos fazendo isso também. E quando a gente tá hora tá escrevendo, publicando, a gente faz isso acontecer. Acho que o desânimo faz a gente, às vezes, não perceber isso, mas nutre muito a gente ver outras pessoas que estão nesse processo e que outras estratégias estão sendo essas que eles estão adotando, porque eu acho que isso alimenta a gente e dá a gente outras arma na manga, né? Assim, para que a gente consiga encontrar. Ah, aqui não funcionou, nessa escola desse jeito, mas talvez a estratégia do meu amigo funcione. E, enfim. Não, e quando a gente monta essa rede, né, quando a gente vê outros artistas, professores, trabalhando e fazendo, práticas que são inspiradoras e que a gente fica assim: "Caralho, que incrível e tal". Isso vai nutrindo a gente, né, a gente vai se sentindo inclusive mais, talvez tenha uma coisa disso, né, normalmente nós somos as únicas professoras na escola, né, de arte, então esse Quem lugar trocar. não tem com quem trocar, você não consegue, pensar metodologias diferentes ou ter esse olhar do outro, assim: "Não, mulher, mas tá dando certo. Não, mas faz assim e tal". E aí eu acho que a gente estar nessa rede, fortalecer essa rede, de de referências, de pessoas que inspiram a gente, né, de que isso facilita muito o nosso trabalho, né, porque a gente olha que a gente não tá só, a gente vê que a gente tem, os desafios são muito parecidos, mas que a gente vai encontrando estratégias, né, para se manter nesse espaço que, mesmo sendo desafiador, é um espaço querido pra gente, né, assim, eu pelo Sim, menos é um total. espaço que eu me realizo, eu adoro estar em sala de aula, mesmo com tudo isso, né, então, eh, enfim, acho que é isso, amiga. Queria também, Bia, te agradecer, assim, por essa temporada, por esses dias, esses meses de trabalho árduo. Eu acho que a gente já tá há 6 meses ou mais, fazendo essa temporada. Eh, Amiga, e tem tempo, né? e a gente ainda tem um bocadinho de coisas pra fazer, né, de prestação de contas, etcétera, mas eu tô muito feliz, assim, da gente ter conseguido fazer essa temporada, refletir, não só refletir, né, a gente refletir sobre, mas ser um espelho do que a gente tem vivido e trocar isso com outras pessoas. Foi muito importante para mim falar sobre isso, e ainda não e assim, ver como isso também tá vinculado ainda com a primeira temporada que a gente fez, com a maneira como a gente vem atuando na cidade, esse lugar de que é uma coisa que a gente tenta, né, reforçar muito nas nossas falas, esse lugar de memória, de um acervo vivo, né. De ser um lugar eh, que eu espero que daqui a uns anos ele seja referência, né, assim, já vi algumas vezes, assim: "Ah, eu estava pesquisando sobre artista tal e ouvi o episódio e me ajudou a entender mais um pouco sobre o processo e tal", então, eu espero que a gente possa ser ouvidas pelos estudantes de licenciaturas em arte, por artistas, por professores que já estão na escola. Eh, Porque a ideia é que a gente continue essas conversas, né. E eu espero muito que a gente possa continuar se inspirando e continuar se alimentando de experiências positivas, de experiências que, contribuem com a nossa área, contribuem com o que a gente acredita, com o que a gente faz. E é isso, amiga, muito, muito obrigada por estar junto. Amiga, tudo. E tu toda. Porque assim, eu tenho o que da burocracia, mas tu tem o que do desejo, né? De estar desde a primeira temporada, vamos gravar a próxima, vamos gravar a próxima, vamos gravar a próxima. Um desejo muito Eu latente que a te gente perturbei um não. pouco. E eu, amiga, quando tiver dinheiro, a gente faz. E que fique dito que esse dinheiro quase não paga nada, assim, no final das contas, porque Sim. esse dinheiro é ilusório, porque pelos 6 meses aí que a gente já está trabalhando e vai continuar trabalhando para prestar conta e tal, não sei o quê,
o dinheiro que a gente teve, e assim, a equipe mínima, né? A gente não tinha um social media para dar conta, porque Nem que bom que a gente, design. que bom que a gente teve esse dinheiro, porque a gente conseguiu minimamente ter uma equipe, porque na primeira temporada não tinha equipe nenhuma, era só eu e a Mel, mas que esse dinheiro ainda é muito pouco, né? Assim, no final das contas, acho que é um projeto robusto, que acho que mostra, eu acho que tem evolução muito grande entre a primeira temporada e essa, no sentido até na qualidade mesmo, como tá um editor realmente faz a diferença nisso, e Sim, como pode ser maior até, né, se a gente tivesse recebido um recurso que realmente desse para dar conta de uma equipe para dar, porque assim, querendo ou não, fica eu e a Mel ali desde o processo da pesquisa até o lançar, publicar, e é um trabalho, muitas mãos, que a gente está fazendo um trabalho que era para ser de muitas mãos, né? Então, se a gente tivesse essa barriguinha para poder se dedicar mesmo para a pesquisa, talvez a gente conseguisse entregar isso, inclusive, com outro fôlego, né? Estivesse um pouco menos cansada agora. Mas tu sim, tem todo o que é do desejo, da perturbação, assim, de vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, que é o que não fez morrer, né? Senão acho que ela tinha parado ali na primeira temporada e não tinha seguido. E eu termino essa temporada muito afim de que rolem outras, né? Porque a meu Eva, eu vou colocar sozinha nessa. Mas é que depois da roda de conversa do lançamento, eu vi as pessoas muito interessadas. A gente teve quase que sair expulsando assim do auditório, porque a conversa realmente não tinha encerrado, estava todo mundo nossa, foi muito legal. muito afim de conversar e realmente tinha muito pano para manga. A gente ficou só com aquela sensação de, poxa, queria que tivesse mais tempo e mais espaço. Então, espero que a gente tenha a possibilidade de continuar essa conversa. Quem sabe próxima temporada trazendo professores, ou sabe lá o que, que vai estar movendo o nosso juízo, que também tem essa, né? Sim, é isso, gente. Obrigada por terem ouvido até aqui. E interajam com a gente, tanto no Instagram quanto no YouTube ou no Spotify, onde você estiver ouvindo. E é isso. Mas se quiser mandar exemplos de professores inspiradores para inspirar a gente, é tudo também. Tá aí nos comentários. Acho que esses exemplos só nutrem. Pois um Sim. beijo! Beijinho. Tchau, tchau.